Durante toda a sua vida, provavelmente te ensinaram que a Inquisição foi um período de terror absoluto, no qual a Igreja Católica queimava milhões de pessoas por prazer, torturava qualquer um que pensasse diferente e impunha a fé pela força. Filmes, séries, livros didáticos, memes de internet, tudo reforça a mesma imagem. Padres cruéis. Masmorras sangrentas, fogueiras por toda parte e um povo inocente sendo massacrado. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz, isso é história ou propaganda. A verdade é que você foi enganado sobre a Inquisição. Não porque ela foi perfeita, não foi, mas porque a narrativa que te ensinaram é profundamente distorcida, simplificada e ideologicamente manipulada. E quando você começa a estudar os documentos reais, os números verdadeiros e o contexto histórico, a história muda completamente. Primeiro, precisamos entender o que era a Inquisição. A palavra Inquisição vem do latim inquirere que significa investigar. A Inquisição não nasceu como uma máquina de morte, mas como um tribunal eclesiástico criado para lidar com heresias que estavam causando instabilidade social, política e religiosa na Europa medieval. No mundo medieval, religião não era um detalhe privado. A fé estruturava a sociedade, a lei, a moral, a identidade e a unidade dos povos. Uma heresia não era vista apenas como uma opinião religiosa errada, mas como algo que podia desestabilizar cidades inteiras, gerar revoltas, violência e caos social. Alguns movimentos heréticos da época, como os cátaros, por exemplo, não eram apenas grupos espirituais pacíficos. Eles rejeitavam o matrimônio, condenavam a vida material, incentivavam rupturas familiares e criavam tensões sociais profundas. Isso não justificava abusos, mas explica por que o problema era tratado como algo sério pelo Estado e pela Igreja. Outro ponto que quase ninguém te conta. Antes da Inquisição existir, quem julgava e punia supostos hereges eram tribunais civis, não Igreja. E esses tribunais civis eram muito mais violentos, rápidos e injustos. A Inquisição surge justamente para tentar organizar os processos, exigir provas, permitir defesa, testemunhas, investigação formal e evitar linchamentos e condenações arbitrárias. Para o padrão medieval, isso foi um avanço jurídico. Pode parecer estranho ouvir isso hoje, mas muitos historiadores reconhecem que os tribunais inquisitoriais tinham procedimentos mais cuidadosos do que muitos tribunais civis da época. Outro mito gigantesco: a Inquisição matou milhões de pessoas. Isso simplesmente não é verdade. Não existe nenhum documento sério que sustente esse número. As estimativas mais responsáveis, baseadas em registros históricos reais, apontam números muito menores ao longo de vários séculos. Isso não apaga o sofrimento de quem morreu injustamente. Uma única vida já é grave menos, mas desmonta a ideia de um genocídio industrial, como o imaginário popular repete. A maioria das penas aplicadas pela Inquisição não eram mortes, eram penitências religiosas, peregrinações, jejuns, uso de símbolos públicos, reconciliação com a Igreja. A pena de morte existia, mas era aplicada pelo poder civil, não diretamente pela Igreja, e era relativamente rara comparada à lenda popular. Outro mito famoso: a Inquisição torturava todo mundo. A tortura existia no sistema jurídico medieval como um todo, em todos os tribunais da Europa, não apenas religiosos. A Inquisição, inclusive, tinha regras mais restritivas sobre o uso da tortura do que muitos tribunais civis. Ela não podia ser usada sem indícios prévios, não podia causar mutilação ou morte, não podia ser repetida indefinidamente e precisava de registro formal. Isso não torna a prática boa. Menos apenas mostra que o quadro real é muito diferente da caricatura. Julgar o século XIII com critérios do século XXI é um erro histórico grave. Agora, vamos falar da famosa Inquisição Espanhola, né? Talvez a mais demonizada de todas. Ela não foi criada diretamente pelo Papa, mas pelos reis católicos da Espanha, com forte interesse político de unificar o país após séculos de guerras contra ocupações islâmicas. O controle da Inquisição Espanhola era fortemente estatal. Muitos abusos que ocorreram ali não foram iniciativas da Igreja como instituição espiritual, mas decisões políticas de um Estado que usava a religião como instrumento de unidade nacional. Misturar tudo e jogar automaticamente a culpa na Igreja é intelectualmente desonesto. Outro ponto ignorado: muitos inquisidores eram homens sinceramente preocupados com a salvação das almas. O objetivo principal não era punir,
mas levar o acusado à retratação e reconciliação. A morte era vista como último recurso quando alguém persistia obstinadamente e era considerado ameaça pública grave. Isso não transforma todos em santos, havia pecadores, vaidades, erros e abusos menos, mas destrói a imagem de monstros sádicos generalizados. Agora vem a pergunta incômoda. Se a Inquisição foi tão monstruosa como dizem, por que os próprios documentos da época não mostram esse massacre em massa? Por que os registros de processos, sentenças e números não confirmam a narrativa popular? Porque grande parte da imagem moderna da Inquisição nasceu séculos depois. Durante a chamada Lenda Negra contra a Igreja Católica, especialmente alimentada por interesses políticos protestantes, iluministas e nacionalistas, que queriam enfraquecer a autoridade moral da Igreja, a Inquisição virou uma arma ideológica. A história foi recontada com exageros, invenções, generalizações e manipulações emocionais para criar um vilão conveniente. A Igreja Católica, Hollywood apenas herdou essa caricatura. Outro detalhe importante. Muitas das acusações clássicas contra a Inquisição, menos como perseguição científica, queima de bibliotecas, repressão ao pensamento. Não tem base sólida. A própria Igreja foi uma das maiores preservadoras de conhecimento da história. Universidades, bibliotecas, hospitais, ciência medieval, tudo isso nasceu dentro da cristandade. A narrativa de que a Igreja odiava o conhecimento é falsa. Isso não significa que não houve conflitos intelectuais, houve menos, mas a imagem de uma instituição inimiga da razão não se sustenta historicamente. Agora, atenção, reconhecer que a Inquisição foi distorcida não significa justificar erros. Pessoas sofreram injustamente, houve abusos, houve decisões erradas, houve pecados reais. A Igreja nunca negou isso. Mas existe uma diferença gigantesca entre reconhecer falhas humanas e transformar essas falhas em uma caricatura demoníaca para atacar toda a fé cristã. Se aplicássemos o mesmo critério a qualquer outra instituição histórica, menos governos, impérios, revoluções menos nenhuma sobreviveria moralmente. Outro ponto, quase nunca discutido. Os padrões morais e jurídicos da Idade Média eram completamente diferentes dos nossos. Prisões, punições, justiça, guerra, tudo era mais duro em todas as culturas. A Inquisição não existiu em um vácuo moral moderno. Isso não relativiza o sofrimento, mas contextualiza. Sem contexto, a história vira propaganda. Agora, pense comigo, por que esse tema incomoda tanto? Por que existe tanto esforço em manter a imagem da Igreja como vilã histórica absoluta? Porque se você destrói a credibilidade moral da Igreja no passado, você enfraquece sua voz no presente. Você cria um imaginário coletivo de desconfiança, rejeição e desprezo. Não é apenas um debate histórico. É um debate cultural e espiritual. Quando alguém diz a Igreja matou milhões na Inquisição, raramente essa pessoa estudou um único documento sério sobre o assunto. Ela apenas repete um slogan ideológico. E slogans não são argumentos. A fé cristã não precisa de mentiras para existir. A verdade histórica, ela é suficiente. A Igreja é santa na sua missão, mas formada por homens pecadores, sempre foi assim. Judas existiu entre os apóstolos. Pedro negou Cristo. Isso não destruiu a verdade do Evangelho. Cristo nunca prometeu uma igreja perfeita composta de pessoas perfeitas. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Outro ponto importante. A Inquisição também foi usada para combater práticas realmente violentas, como seitas que praticavam crimes, destruição de famílias, manipulação social extrema. Nem tudo era mera divergência teológica inocente. Mais uma vez, isso não justifica excessos, mas mostra que a realidade era mais complexa do que a caricatura moderna. A pergunta final que fica é: você quer continuar repetindo uma narrativa pronta ou quer buscar a verdade histórica real, mesmo quando ela quebra seus preconceitos? A verdade não transforma a Inquisição em um conto de fadas, mas também não permite que ela seja transformada em um filme de terror ideológico. A maturidade intelectual está em reconhecer os erros sem aceitar mentiras. Talvez o maior medo de muitos seja esse, quando você descobre que te enganaram sobre a Inquisição. Você começa a desconfiar de tudo
o que te ensinaram sobre a igreja, sobre a história, sobre a fé, sobre o mundo moderno. E isso é perigoso para quem controla narrativas. A verdade incomoda antes de libertar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a história com mais clareza, compartilhe com alguém que ainda repete slogans sem conhecer os fatos. Escreva nos comentários: o que você aprendeu na escola sobre a Inquisição corresponde à realidade? Ou era apenas uma versão ideológica? Que Deus te abençoe.